Muito se fala sobre amor próprio, mas será que nós sabemos a diferença entre amar a si e a sacralização do ego? Oi, eu sou a Gabi e hoje nós vamos falar como o amor de Cristo transforma o nosso amor. Já estou aqui com a minha Bíblia, se você tiver a sua, seria bom você pegá-la também. Estamos hoje com água porque está muito quente e minha garganta está um pouco ruim, então eu não quis trazer chá, apesar de poder fazer chá frio, né? De ser possível fazer chá frio, preferi trazer água. Esse vídeo começou, na verdade, eu estava lendo um livro do Manuel Aragão, que entre outras coisas, ele é um psicoterapeuta. Muito legal, ele tem um canal no YouTube, muito bacana. Deem uma olhada, acho que vale a pena. E esse capítulo que eu estava lendo, ele fala da questão do narcisismo primário. Seria ali um momento onde nós somos criança, bebê, e que... Eu vou colocar na fala dele, que tem um trechinho que ele fala que eu acho que é muito bom, que ele define isso muito bem, né? Ele vai falar que fantasia da sua própria centralidade absoluta no mundo. Foi essa frase que me pegou. Fantasia da sua própria centralidade absoluta no mundo. O que ele tá falando é que esse momento da infância, quando vai se constrói o narcisismo primário, a criança, ela percebe-se no mundo, e claro, isso não de uma forma racional, como nós adultos, né, nós jovens adultos, mas que a criança, o bebê, ele se percebe no mundo, mas ele não consegue compreender a existência do outro. Ou seja, tudo aquilo que está à sua volta é para então suprir as suas necessidades. Minha mãe, o meu pai, meus avós, meus tios, tudo e todos aqueles que estão à minha volta são para suprir a minha necessidade. Ou seja, toda aquela perspectiva ali é sobre ele e para ele. E enquanto eu lia isso, eu fui processando e eu lembrei de uma outra passagem, não do Emmanuel, mas da Ana Sui, que também trabalha com psicologia, na área de psicologia, e aí eu fui procurar e eu lembrei exatamente do que ela estava falando, que é um capítulo no qual ela vai intitular Nosso Primeiro Amor, o Eu. E aí eu vou trazer aqui, porque eu acho essa escrita dela muito bonita, eu acho muito poética. Vou ler para vocês. Chegamos à vida sem corpo, embora tenhamos um organismo. Não sabemos quem somos, não nos reconhecemos no espelho, não temos desejo de grandes coisas. Chegamos à vida tão frágeis que dependemos de que alguém nos adote para sobreviver. É o amor de um outro, a quem frequentemente chamamos de mãe, que nos liga à vida. Nossa primeira tarefa na vida é receber o amor de outro, do outro. Eu gosto muito dessa última frase, né? Nossa primeira tarefa na vida é receber o amor do outro. E que depois isso acaba se tornando um amor próprio, de alguma forma, quando nós vamos crescendo. E o que eu quero falar, na verdade, trazendo essas duas perspectivas, trazer essa junção novamente, que eu acho que eu já trouxe lá no primeiro vídeo, falando da questão de reconhecer nossos sentimentos, é que essa junção entre psicologia e fé. E que a partir desse narcisismo, fiquei pensando a respeito desse narcisismo primário, né, e como que ele se constrói, né, porque a psicologia, ela vai colocar que o amadurecimento, né, vai nos deixando de lado esse narcisismo, que ele só pode ser desconstruído conforme nós vamos amadurecendo. Se eu não me engano é isso que eles vão falar. E que ele vai, na verdade, eles vão botar como a superação do narcisismo é a questão do amadurecimento da pessoa. E que eu fiquei refletindo sobre isso e eu cheguei ao título desse vídeo, ao tema desse vídeo, né, que seria ali, então, essa questão como muitas vezes o amor próprio, ele vem disfarçado, na verdade, de uma sacralização do ego. E que existe uma movimentação, uma ação que vai nos colocando em um pedestal da qual é invisível, da qual não existe. E que há aí, então, uma linha tênue, né, muito perigosa, uma linha fina muito perigosa, seria
esse autocuidado, na verdade, é um autocuidado fingido, quando na verdade é uma autoprojeção em tudo aquilo que está ao nosso redor. E aqui eu já não falo mais desse lugar como da criança, mas que isso é um reflexo dessa não superação desse narcisismo primário. Eu acredito que é uma outra questão ligada aqui também. Pra você que não sabe, eu vou abrir aqui um parênteses para dizer que eu sou artista visual e também pesquisadora. Então, e a minha prática, tanto artística quanto de pesquisadora, é trazer essas observações, trazer observações, né? Trazer observações das questões digitais, sobretudo as redes sociais, no nosso cotidiano. E aí a outra questão que eu falei que eu acredito que esteja ligada a isso, né, que também seja uma camada desse amor próprio disfarçado aí, é a questão das redes sociais, que é um ambiente nesse digital, essas redes sociais, ela é um ambiente muito do selfie, é um ambiente muito construído para o eu, né, então é uma narrativa. O que está também ligado ali, voltando um pouquinho, que aí é onde entra a questão da minha pesquisa, que eu trago a perspectiva da minha pesquisa, que é trazer uma fala, né, uma observação de um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han. Ele tem vários livros ótimos, e que em um dos livros dele ele vai tratar da questão da crise da narração. Ele fala que hoje nós vivemos a crise da narração perante os instrumentos contemporâneos que nós temos, né, sobretudo as redes sociais. E que essa crise da narração, que seria ali em função dessa efemeridade, né, da imagem efêmera, dessa superlotação, desse acúmulo de informações que nós temos, né, diante do digital que ele nos traz, né, que na verdade ele não se torna uma vantagem, mas sim um impasse. E o Byung-Chul Han, ele vai falar que exatamente por esse impasse nós perdemos a nossa capacidade de narrar as nossas próprias vidas. E aí é onde eu acho que se acrescenta junto a isso a questão do selfie, do digital, das redes sociais, que é exatamente esse olhar muito para si. Esse selfie digital, ele nos mostra uma performance dentro dessa narrativa digital, né, dentro das redes sociais, e que isso nos distancia, essa autoprojeção de nós. Então, são as minhas fotos, são os meus stories, a minha narrativa sobre aquilo ali. E é sempre o eu que está sendo projetado. Essa ideia de estar sempre ali naquele vínculo, né, das pessoas olharem pra mim, comentou o que eu fiz, curtiu o que eu fiz, compartilhou o que eu fiz. Existe uma problemática muito grande dentro disso, que acaba nos afastando, né, essa imagem que nós criamos de nós mesmos, leva exatamente a essa sacralização do ego, dessa autoprojeção em si, né, desse eu idealizado, desse eu projetado, desse eu cristalizado naquela imagem que eu crio de mim mesmo a partir das redes. E que isso aí vai atravessando o cotidiano e nos afastando dos nossos vínculos, porque tudo, então... Isso, claro, a gente precisa notar que existe ali um movimento, né? Uma crescente aí na questão de como toda essa ambientação online, ela atravessa o nosso cotidiano e influencia diretamente o nosso cotidiano. Mas o que eu quero dizer é que exatamente esses vínculos, né? Esse narcisismo, ele acaba se propagando dentro dessa... Ele torna-se mais fácil de se propagar a partir das redes sociais, que torna-se tudo, então, o eu para mim, sobre mim, né? O eu para o eu. E o eu sobre o outro. E acaba que cada um ali dentro da sua projeção, da sua idealização do eu, se afasta. E aí onde a gente cai no que o Byung-Chul Han vai falar, dessa crise da narração, né? Tudo passa a ser a nós e não o que está ao nosso redor. E aí, fazendo ali meus devocionais, né, pensando em igreja, em pregações, lembrando de Jesus, né, como que o amor de Jesus ao mostrar o seu amor por nós,
nos tira desse egoísmo, dessa centralidade, dessas questões que o eu tá sempre presente. Eu vou trazer aqui, eu tenho 3 passagens hoje, e eu vou trazer aqui, deixa eu achar só. Não, é esse daqui não, é aqui. Em Mateus novamente, gente, Mateus novamente. Lá em Mateus, capítulo 26, nos versículos 38 e o 39. E aí Jesus vai falar aqui: disse-lhes então, a minha alma, isso ele está lá no Getsemane, né, com os discípulos. E ele vai falar aqui: disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, de uma tristeza mortal. Fique aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Deixa eu só beber um pouquinho de água, porque minha garganta já tá seca. E ali, nós continuando a leitura ali nesse capítulo, Jesus ele ora 3 vezes da mesma forma, né? Então, para que nós possamos perceber o quão doloroso aquilo, né? Para que a tristeza dele era para que então aquela hora não chegasse. E que isso nos mostra que, apesar de ser Deus, em sua humanidade havia dor, né? Havia o medo, né? O eu dele existia ali. Mas que, independente disso, ele não estava ali então para cumprir o que o eu dele queria. Porque pelo eu dele, gente, desculpa pelo barulho de moto. Vocês estão percebendo que hoje tá claro, né? Eu tô gravando de dia. O pessoal tá lá em cima trancado, inclusive. Muito cooperativos eles. Agradeço a Deus por isso. E que, voltando a Jesus, que ali era o eu dele, né? O eu dele implorando então, né? Senhor, se tu queres, Deus, Pai, se o Senhor quiser, e o Senhor sabe que o Senhor pode, né? É só o Senhor falar. Mas que então não se tratava dele, né? Que aquela dor ele não era pra ele. Não era sobre ele, né? E que isso mais uma vez mostra o amor de Cristo, né? Com todo aquilo que ele sentia. Que tudo aquilo ali que ele estava sentindo, né? Ele fala: minha alma está profundamente triste. Imagina você saber que a hora da sua morte está chegando. E que a sua morte em si, ela não é para si, mas por salvar todos os outros, né? Que esse é o propósito de sua vida. E que é exatamente E eu queria dizer também que não quero passar essa imagem que já nossa, Gabi, é somente então se eu sou cristã que eu posso amar o outro, que eu posso enxergar o outro, né? Que eu posso enxergar o mundo de tal maneira, de uma forma muito melhor. Não estou dizendo isso. O que eu quero dizer é que torna-se muito mais fácil amar o meu próximo quando eu percebo o amor de Cristo em mim e por mim. Então, Bebam água, é importante. Cristo, ele tá ali, né, diante da sua dor, da sua humanidade. E ele vai falar exatamente isso, né, Pai? Ele pede ao Pai. E que, pra mim, essa perspectiva, ela quebra toda essa ideia desse egocentrismo que nós carregamos, né? E que é exatamente diante disso, eu acho que essa é uma passagem muito importante para que a gente tenha consciência disso. Senhor, mande chuva, por favor. O ar, minha garganta, coitada. Nunca bebi tanta água como eu tenho bebido nos últimos dias. Então, voltando, né, Jesus Cristo, e ele fala com o Pai. E que é exatamente essa passagem que eu acho que é muito importante para que a gente entenda toda essa questão que é voltada pra gente e perceber que não se trata de nós, né? Que em Cristo nós podemos então desenvolver esse amor genuíno para olhar para o outro, né? Para poder amar o outro. E eu vou trazer uma outra passagem aqui que eu acho que é muito importante também,
Que é em Mateus também, sério, tá, gente? vamos beber água agora. Em Mateus 22, 20... 22:20. Assim, é 22, na verdade. É 22, 36, 37. Né? E ali, um dos fariseus ali, Jesus está ali, não... Os fariseus e tudo mais, e eles perguntam, né? Um deles, perito da lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Gente, precisei rapidinho para pegar mais água, me desculpem. Então, voltando para essa questão, então é exatamente ali, né, quando Jesus vai falar que fala dos mandamentos, né, que o segundo ele tem também importância, assim como o primeiro, né, desse amar o outro como a si mesmo, mas que esse amar a si, ele não é aquela projeção que nós falamos, essa autoprojeção de estar ali como superior ao outro, ser tudo sobre você, mas que essa entrega do nosso ego, do egocentrismo, a vontade de Deus, ela nos mostra exatamente esse amor genuíno, né? Observar a Deus em todas as coisas, a fazer Jesus na nossa vida, que nos leva a esse amor genuíno ao outro. E que aí sim, então, nós podemos falar do amor próprio como um autocuidado, né? Saber quais são os nossos limites, saber exatamente o que é que se trata de nós e permitir que aquilo aconteça ou não permitir que aquilo aconteça. Esse cuidado de saber dizer não, esse cuidado de saber dizer sim, mas não esse amor próprio disfarçado, então, dessa sacralização do ego. E eu gosto muito, eu gosto de pensar assim que um bom exemplo para isso, dessa sacralização do eu, né, desse ego ali que tá num pedestal, é muito aquela ideia da sinceridade do outro, quando o outro ele coloca então essa questão do ser sincero, e aí a gente pode ver que o quanto nós estamos presentes em tudo aquilo que nós falamos, no sentido de achar-nos superior ao outro, né, nos colocarmos acima do outro, que é essa questão de ser sincero, né, quando nós estamos com alguém e que essa pessoa, olha, posso ser sincero? Não gostei disso, eu acho que isso não caiu bem em você, eu acho que isso aqui não funciona, mas entender que essa fala, né, toda fala que vem, então, posso ser, né, olha, o que eu acho, ela vem de um lugar, né, ela vem de um lugar primário, que é exatamente essa ideia do eu estar no centro de tudo. Então, essa colocação do posso ser sincero, eu acho que ela vem muito dessa raiz, porque a sinceridade, ela só nos cabe quando o outro nos dá espaço a isso, né? Nós então pensamos que a nossa opinião ela é importante pra tudo, quando na verdade ela não é. É uma coisa que eu acho que é muito interessante a gente pensar na nossa insignificância. Apesar disso parecer um pouco paradoxal, né? Contrário na questão do cristianismo, né? Porque então Cristo morreu por nós, mas ele não morreu unicamente por você, né? Ele morreu por todos nós. E aí essa questão da sinceridade, ela entra exatamente nisso, né? Olha, eu posso ser sincera, mas o outro ele não nos deu esse espaço para sermos sinceros, porque se ele quisesse então essa sinceridade, ele nos perguntaria. Então é tomar esse lugar de insignificância no sentido de que, olha, isso aqui não cabe a mim, né? Porque não é um espaço ao qual eu posso simplesmente me colocar na perspectiva do outro, porque sou eu quem tem essa perspectiva e não o outro. O outro, ele está feliz com aquilo, ele fez aquilo por aquilo, o outro, e assim vai, né? Assim como então, também a ideia do conselho, né? Olha, eu posso te aconselhar? A não ser que seja em casos extremos, todas essas questões, ela vem muito anunciando a nossa importância para nós mesmos. A minha opinião é tão importante que eu preciso dizer a você, mesmo que você não tenha me solicitado isso. E aí volta novamente, né, essa questão de Cristo e observar tudo isso, de que
em Cristo nós percebemos que entregar a nossa vontade a Deus, né, exatamente, ela vai contra isso, crucificar esse nosso ego, ele nos leva mais para próximo do amor que Cristo tem por nós, e que então nós podemos olhar para o outro e amá-lo genuinamente. E eu gosto de uma outra passagem, acho que já para finalizar aqui, espero que esse vídeo não tenha ficado cansativo, que vocês possam ter entendido o que eu queria dizer, né? Que é lá em Gálatas, quando Paulo, se eu não me engano, está falando com Pedro, em Gálatas 2:20, que aí ele vai falar sobre... Ele vai falar aqui: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, né? Então, exatamente observar quais são as nossas atitudes, as nossas escolhas que anunciam o amor de Cristo por nós e que o amor que nós anunciamos ao outro, né? É olhar o outro sem que aquilo seja sobre nós em algum momento. É olhar o outro por olhar o outro e dizer: eu te vejo, eu estou aqui para te ajudar. E não dizer assim, simplesmente: olha, eu te ajudei, né? Eu te vi. Mas que, antes de tudo, as pessoas venham ver o amor de Cristo em nós. Porque eu acredito que essa seja a nossa maior mensagem na Terra. Enquanto cristãos, claro. E refletir sobre tudo isso, né? Até onde vai o amor a si próprio como um autocuidado ou então como uma autoprojeção. E tomar cuidado porque é uma linha muito perigosa, né? E quando nós forjamos esse amor próprio, nós nos distanciamos de Cristo, eu acredito. Bem, eu acho que a mensagem de hoje era isso. Me desculpem pelo barulho, gente. Por isso que eu gosto de gravar de madrugada. Amo minha família imensamente. Mas agora vocês estão vendo? Barulhinho de chuveiro. Enfim. Próximo vídeo, espero vocês aqui novamente. Agradeço, que Deus os abençoe e os guie, que a misericórdia e o amor de Deus esteja presente na vida de vocês. E como sempre, deixa um comentário, uma curtida. Comentem o que vocês têm achado dos vídeos, se vocês têm assistido, se vocês têm gostado dos temas, do que eu tenho falado aqui, trazido como ponto de observação e reflexão, tá? Espero que não tenha ficado cansativo, espero que vocês tenham entendido toda essa questão do amor próprio, dessa autoprojeção, né, da sacralização que vem aí disfarçada de amor próprio. Bem, é isso. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Estou novamente viciada em José Júnior. Gente, ó, aproveitar que eu mostro pra vocês. Não só esse, tem outros, tá? Mas esses daqui são meus preferidos. Renoir, a Ilha de Castro e Bosch, isso aqui, tá? Sempre que vocês forem ao MASP, comprem... Esse aqui é o mesmo que eu, tá vendo? Porque as obras são caras, os livros são caros, daí o que vocês podem fazer, assim como eu, comprar marcas páginas. E esse também tem uns cardzinhos muito legais. Cards não, são mini cards, são mini, por exemplo, digamos assim. Muito bonitos, tá? Comprem. Eu tenho alguns já.